Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Iremos começar a partir de agora a nossa terceira, se não me engano, terceira ou quarta aula de forma remota, Aula de Geografia. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 do nosso livro didático, certo? Falando sobre os aspectos demográficos. O que são aspectos demográficos? Sobre a população, Sobre como a população vive, como ela se distribui, sobre seu crescimento, taxa, crescimento vegetativos, dados demográficos, certo? Pirâmide etária, que traz informações também sobre a população. Então, aspectos demográficos é estudo da população, estudo populacional, certo, pessoal? Então, nós vamos estudar isso a partir de agora, ok? Então, hoje, a população mundial ela é de cerca de 7 bilhões de pessoas. A gente atingiu um patamar muito elevado. No começo do século XIX, para a gente ter uma ideia, a população mundial era de cerca de 1 bilhão de pessoas. Aí houve melhoras na medicina, na saúde pública, na urbanização, as pessoas tiveram mais acesso a vacinas, a outros medicamentos, e isso fez com que a população crescesse, Estrutura também da questão da urbanização, das áreas urbanas melhorou e a população cresceu. Como eu disse, no começo do século XIX, a população mundial era de cerca de 1 bilhão. Já em 1920, isso dobrou para 2 bilhões de pessoas. E atualmente, como eu falei, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões. Já tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E o país mais populoso do mundo é a China, como vocês já devem saber. A China tem cerca de 1 bilhão 300 milhões de habitantes. 1 bilhão 300 milhões de habitantes, de pessoas. Em segundo lugar vem a Índia, muito próximo da China, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Detalhe, a Índia provavelmente vai ultrapassar a China, porque a China tem uma política de controle de natalidade, ou seja, o casal lá só pode ter no máximo 2 filhos, certo? Então na Índia não tem esse controle, na China tem. Então a Índia já está muito próximo de ultrapassar a China e ser o país mais populoso do mundo. Então China é o primeiro, Índia é o segundo, Depois o terceiro país mais populoso do mundo é o maior país em termos de tecnologia, em termos de armamento, que é os Estados Unidos, é o terceiro país mais populoso do planeta. Em quarto lugar vem a Indonésia e em quinto lugar é o Brasil. São os 5 países mais populosos do mundo, certo? Então a gente entender um pouco dessa distribuição da população. Então, você for analisar, desses 5 países mais populosos do mundo, 3 são países asiáticos, que é a China, a Índia e a Indonésia. Então, esses 3 países concentram praticamente metade da população mundial, está nesses 3 países que estão na Ásia. Essa é a distribuição da população mundial, Então houve esse crescimento devido a quê? Por que a população mundial tem crescido bastante? Como eu disse, devido às inovações na medicina, no padrão de vida das pessoas, Isso tudo fez com que a população mundial crescesse e atingisse essa marca de 7 bilhões de pessoas. E a concentração populacional, certo? A concentração populacional, ela está nas cidades, Hoje a maior parte das pessoas vive nas áreas urbanas, em cidades, não vive no campo, na zona rural, ok, pessoal? E o que foi que levou as pessoas a migrarem, saírem do campo, sair da zona rural para as cidades? Primeiro, a Revolução Industrial, certo? A primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, isso levou as pessoas a migrarem, a deixar o campo, porque até século XVIII, século XIX, início do século XX, a maior parte das pessoas viviam no campo, viviam na zona rural.
E depois da Revolução Industrial, as pessoas migraram em direção às cidades, certo? Então, a concentração populacional hoje é nas cidades, ok? Devido às pessoas terem migrado para trabalhar na indústria. Então, isso fez com que as cidades crescessem, né? Hoje a gente tem grandes metrópoles, megalópolis, certo? Que concentram a população mundial, é concentrada nas cidades, ok? E a sociedade hoje ela é muito urbano-industrial, porque, como eu disse, as pessoas migraram, saíram do campo para as cidades para trabalhar na indústria e as cidades foram crescendo, o comércio foi crescendo, né? Isso tudo fez com que as cidades crescessem num ritmo muito acelerado, ok? Então, como eu disse, a população mundial está concentrada nas cidades. Aqui no Brasil, por exemplo, para a gente citar o nosso país, 85% das pessoas vivem nas cidades, vivem na zona urbana, só 15% vive na zona rural, certo? Ok, pessoal? E, como eu disse, é uma sociedade urbano-industrial, porque as pessoas trabalham nas cidades, nas indústrias, no comércio, só que ainda tem uma parte que vive no campo, né? Que vive da produção agropecuária, e as pessoas que vivem nas cidades precisam dos produtos que vêm do campo para se alimentar, né? Enfim, para sobreviver, elas precisam da produção agropecuária. Então ainda tem aquelas pessoas que vivem no campo, que trabalham no campo, porém o campo ele tem se modernizado, né? As pessoas que vivem lá, hoje a gente tem máquinas mais modernas, que tudo isso para que o campo produza mais para abastecer principalmente as cidades que concentram a maior parte das pessoas, está concentrado nas cidades, na zona urbana, ok? E outra característica quando a gente está estudando a população mundial, os aspectos demográficos, são as pirâmides etárias. Eu vou mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, isso aqui, olha pessoal, são chamados de pirâmides etárias, certo? Essas pirâmides etárias, elas trazem informações sobre a população de um país, de uma região, né? Como assim essas informações? Olha, elas trazem dados sobre o sexo, né? Sobre a idade das pessoas, sobre o gênero. Então essas pirâmides etárias, elas trazem informações sobre a população, ok? Dos países, de uma região, certo? Através das pirâmides etárias, você vai saber se um país ele tem um maior número de idosos, se ele concentra um maior número de jovens, através do estudo das pirâmides etárias. Se ele tem mais mulheres, se tem mais homens, isso a gente encontra quando a gente estuda as pirâmides etárias, traz essas informações, ok? A tabela, nessa imagem aqui que traz essas pirâmides, porque fica complicado da gente demonstrar dessa forma, talvez a câmera não pegue aqui as pirâmides, mas se você pegar uma pirâmide etária, se você pesquisar, você pode pesquisar a pirâmide etária do Brasil, a base dela, da pirâmide, por exemplo, ela é mais larga, porque vai ter mais jovens no nosso país. E à medida que a pirâmide vai chegando ao topo, ela vai diminuindo. Porque o topo é onde você tem os idosos, então a quantidade de idosos é menor. Embora no nosso país, vou citar o exemplo do Brasil, nos últimos anos, o topo da pirâmide etária tem o quê? Aumentado, porque a gente está vivendo mais, né? A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, então o topo lá da pirâmide etária no Brasil, ela tem se alargado, porque a gente está tendo o quê? Cada vez mais idosos, né? As pessoas estão vivendo mais. E lá na base, que é onde a gente tem os nascimentos, os jovens, está se estreitando um pouco mais, porque a gente no Brasil, né, vou citar sempre o Brasil, aqui no nosso caso, as mulheres estão tendo menos filhos, então a taxa de natalidade tem diminuído, e a base da pirâmide, que é onde ficam os jovens, tem se estreitado. Já lá no topo, onde ficam os idosos, ela tem se alargado um pouco, certo? Então, as pirâmides etárias trazem essas informações
sobre a população dos países, né? Sobre o sexo, sobre, enfim, sobre gênero, né? Dá na mesma que eu falei aqui, sexo e gênero, né? Sobre a idade, certo? Então, as pirâmides etárias trazem essas informações, ok, pessoal? Então, era basicamente isso, né? De uma forma bem sucinta, falando dos aspectos demográficos, lembrando algumas informações que eu esqueci de citar, né? O crescimento vegetativo, por exemplo, quando a gente está estudando aspectos demográficos. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre nascimentos, né, e óbitos. Quantas pessoas nasceram, né, no ano e quantas pessoas morreram. Então você faz essa subtração. Quantas pessoas nasceram no ano? Quantas pessoas morreram? Se tiver nascido mais pessoas do que morreu, o crescimento vegetativo será positivo. Se tiver havido mais óbitos, né, então o crescimento vegetativo será negativo. O crescimento vegetativo é essa diferença entre nascimentos e mortes em um local. Então ele pode ser positivo quando há mais nascimentos do que óbitos, ou ele pode ser negativo quando há mais óbitos do que nascimentos. Ok, pessoal? Então era basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar agora disponível lá no grupo do WhatsApp para tirar essas dúvidas, tá bom? Então a gente vai estar agora lá, voltando para o nosso grupo. Até mais, até a próxima aula, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. E só para, como é que eu posso dizer, enfatizar, né? Aqui a camisa do Vasco, né? Para quem ainda não torce para um grande clube, vamos torcer aqui para o Vascão, dar essa força para a gente, né? Então, tchau, pessoal.